Você já parou para pensar? E se Deus realmente existe, o que isso muda na sua vida? Se Ele está vivo, te vendo, te ouvindo, então, por que você ainda vive como se estivesse sozinho? Se Deus é real, então a sua dor tem um propósito, a sua luta tem um motivo, e a sua vida tem um destino. Mas se você duvida, então tudo se torna vazio. Hoje eu vou te mostrar que Deus existe, e não com argumentos complicados de teologia ou filosofia, mas com 3 provas simples, diretas e bíblicas. 3 verdades espirituais que você vai sentir, não só entender, porque quem busca a verdade com o coração sincero, a encontra. E quem encontra a verdade, nunca mais consegue viver da mesma forma. A Bíblia não é um livro comum. Ela não tenta provar que Deus existe. Ela parte do princípio de que Ele existe. Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra, sem justificativas, sem rodeios. Porque a existência de Deus é a base da realidade, e tudo ao nosso redor grita essa verdade. Mas há corações que estão cegos, mentes que foram endurecidas pela dor, pelo orgulho, pelas distrações deste mundo. E é por isso que hoje você precisa ouvir isso. Primeira prova: a criação grita a existência de Deus. Romanos 1:20 declara: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais pessoas são indesculpáveis. Olhe ao seu redor a ordem, a beleza, a perfeição nos detalhes, desde a complexidade de uma célula até a imensidão das galáxias, desde o nascimento de um bebê até o ciclo das estações. Nada disso surgiu do acaso. Acaso não gera propósito. Acaso não gera inteligência. Acaso não gera beleza. Quando você vê um quadro pintado com perfeição, você sabe que houve um pintor. Quando você ouve uma música composta com harmonia, você sabe que houve um compositor. Quando você vê o universo funcionando com precisão matemática, só um tolo diria que não há um Criador. O salmista declara no Salmo 19:1: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A criação é a primeira Bíblia que o homem leu. Antes da palavra escrita, Deus já falava pela natureza. E ainda hoje, Ele fala para quem tem ouvidos espirituais. Segunda prova: a consciência dentro de você. Romanos 2:15 nos lembra que Deus escreveu sua lei no coração do ser humano. A Bíblia diz que a consciência dá testemunho disso. Mesmo quem nunca leu a Bíblia sabe o que é certo e o que é errado. Você já se perguntou por que sente culpa? Por que se incomoda quando mente, trai, fere alguém? É porque dentro de você há um padrão moral. E esse padrão não veio da evolução, não veio da cultura, não foi colocado por acaso, foi Deus. Essa voz dentro de você, que te confronta, que te incomoda, que te chama para um caminho mais alto, essa voz é o Espírito Santo te chamando de volta para casa, te chamando para aliança, para propósito, para restauração. Se Deus não existisse, a maldade seria apenas opinião, a verdade seria relativa, o assassinato seria apenas uma preferência moral. Mas você sabe que isso não é verdade. Você sente no íntimo que existe justiça, existe certo, existe errado, e esse senso vem do Criador. A sua consciência é a prova de que você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é santo. E é por isso que você se sente quebrado quando erra. É por isso que você não encontra paz quando vive fora do que é justo. Porque você foi feito para viver em comunhão com a verdade, e Deus é a verdade. Terceira prova: a transformação de vidas. Deus é real porque Ele ainda transforma corações. Você pode negar uma ideia, pode discutir uma filosofia,
Mas você não pode ignorar uma vida mudada. Quem era Paulo? Um perseguidor, um assassino, um homem cheio de ódio contra os cristãos. Mas em Atos 9, ele teve um encontro com o Cristo ressurreto, e aquele encontro destruiu o Saulo orgulhoso e levantou o Paulo que escreveu metade do Novo Testamento. Isso não é religião, isso é poder. Quem era Maria Madalena? Uma mulher possessa por 7 demônios. Mas quando ela encontrou Jesus, ela se tornou a primeira testemunha da ressurreição. Isso é transformação, isso é milagre. E não são só histórias antigas. Até hoje Deus está mudando vidas. Você talvez conheça alguém que foi curado, liberto, transformado por completo. Você talvez seja essa pessoa. Como explicar um homem viciado se libertar de forma instantânea? Como explicar uma mulher depressiva reencontrar a alegria de viver? Sem ajuda humana? Como explicar alguém destruído pelo ódio perdoar quem o feriu de forma sobrenatural? Isso não é psicológico, isso é espiritual, isso é Deus. Você pode negar tudo, mas não pode negar um coração restaurado. Agora escuta, essas provas são simples, mas elas exigem que você olhe com os olhos certos, porque o problema não é falta de provas, é excesso de orgulho, é cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Você tem sido cego? Tem vivido como se Deus fosse uma teoria distante? Ou tem reconhecido que Ele está te chamando agora? Você não está aqui por acaso. Essa mensagem não chegou até você por sorte. Isso é parte do chamado, do propósito. A existência de Deus não é só uma ideia para se acreditar, é uma verdade para se viver. Porque se Ele existe, e Ele existe, então a sua vida precisa mudar. Você precisa alinhar sua vontade à dele, seu tempo, seus sonhos, seus passos. Deus não quer só que você creia, Ele quer que você obedeça. Ele quer que você se entregue por completo. A fé que não transforma é só opinião, mas a fé que reconhece Deus como Rei muda tudo. Muda a forma como você fala, como você trata a sua família, como você cuida da sua mente, como você administra o seu dinheiro, como você reage à dor. Porque agora você sabe, está sendo observado, guiado e moldado por um Deus vivo. Se Deus existe, e você sabe que Ele existe, então não dá mais para viver como se Ele fosse uma opção. Ele é a única resposta. Ele é o começo, o meio e o fim. Não espere um milagre para crer. Não espere perder tudo para começar a buscar. Não espere o mundo desabar para se render. Hoje é o dia do seu despertar. Hoje é o momento da sua decisão. A verdade já foi apresentada. A criação te mostra. A consciência te chama. A transformação ao seu redor te prova. E agora você não tem mais desculpas. Porque a Bíblia diz que os que o buscam com sinceridade o encontram, mas os que endurecem o coração se perdem. Não endureça seu coração hoje. Não trate essa palavra como só mais um vídeo, porque isso é uma convocação divina para você sair da apatia, para você abandonar a dúvida e se levantar como alguém que reconhece Deus está vivo. E Ele me chamou para algo grande. Se você crê, viva como quem crê. Se você sabe que Ele existe, então busque conhecê-lo. Ore com profundidade, leia a palavra com fome, sirva com humildade. Seja luz onde há trevas, porque quem sabe que Deus existe, sabe que não tem tempo a perder. Você foi chamado para viver com propósito, com presença, com temor, com fé. Pare de correr atrás de respostas no mundo. Tudo o que você precisa está nele. A direção, a cura, o sentido. Não importa o que você viveu até hoje, não importa quantas vezes você caiu. Se Deus existe, e Ele existe,
Então você tem uma nova chance agora. Levante-se, busque, obedeça e veja com os seus próprios olhos que Ele é real. Agora, respira fundo e faça uma escolha. Continue vivendo no automático. Ou comece hoje uma vida guiada pelo Eterno. E se essa palavra falou com você, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque quanto mais pessoas descobrirem essa verdade, mais luz a gente espalha nesse mundo escuro. Deus te abençoe. E nunca se esqueça, Ele está mais perto do que você imagina.